Paz do Senhor, meus amados, vamos aí para mais uma aula da nossa comunidade, a Bíblia Sem Mistérios, né? Então nós vamos dar início para essa aula de hoje. Nem abri ainda o slide, mas deixa eu abrir aqui o slide para a gente começar. Importante que a gente tenha essa intimidade, né? Que legal. Nós vamos para o capítulo 32 do livro de Gênesis, um capítulo super poderoso, né? E aí a gente viu aí, tá estudando a saga de Jacó, e a gente tá vendo a saída dele de lá de Padã Arã, enriquecido, e agora vai passar um dos momentos mais importantes, né, da vida de Jacó, e a gente vai fazer isso bem juntinhos aqui nós dois, né? Vamos aprender coisas poderosas, coisas muito maravilhosas, que é quando Israel de fato surge Israel, né? Israel entra em cena. Né? Então vamos começar. Antes da gente começar, eu resolvi fazer dar um bônusinho aqui nessa aula. Talvez ela demore um pouco mais do que o normal, a última já demorou 40 e poucos minutos. A minha ideia é fazer aula de no máximo 30 minutos, mas a quantidade de conteúdo é muito grande. Né? E hoje talvez eu ainda não faça isso que eu vou prometer, mas eu já vou fazer uma coisa aqui que eu já preparei. Que é o quê? Deixa eu explicar a vocês uma situação. Veja bem, os judeus, né, o povo judeu, eles têm uma tradição da leitura da Torá semanal, diária. Então todos os dias eles leem a Torá. A Torá, que eles chamam, são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá escrita, né? É bem importante a gente falar isso, que eles têm a Torá oral, que é o Midrash, o Talmud, a Kabbalah, entre outros. Kabbalah eu não recomendo não, mas o Midrash e o Talmud são bem úteis. Muito úteis mesmo na interpretação da palavra. Certo? E eles leem porções semanais. Eles são, assim, quando chegar no Shabá, então eles leem o resumo da Parashá, que eles chamam de resumo da Parashá, que é todo o trecho, todo o texto que foi estudado durante a semana, e durante a semana eles leem cada dia uma pequena porção, uma pequena porção. E essa pequena porção semanal, eles têm uns nomes. Eu vou dizer aqui para vocês os de Gênesis, quais são esses nomes. Quando eu chegar em Êxodo, eu vou falar do de Êxodo também. Atualmente, lá, eles estão lendo o Êxodo, né, o Shemô. Então, eles estão lendo o Êxodo nesse momento. Nós estamos, quando eu estou gravando esse vídeo, perdão. Eu não sei quando é que você está assistindo, mas essa época do ano, nós estamos em janeiro de 2020, eles estão lendo o Êxodo lá. Então eles já leram o Gênesis, né, pra gente. Então, vamos lá. A primeira porção eles chamam de Bereshit, que vai do capítulo 1 até o 6, 8. Depois do Bereshit tem uma segunda porção que eles chamam de Noah, que vai do capítulo 6, versículo 9 até o 11:32. Depois vem a terceira porção, né, que é a terceira porção que eles leem, é a porção que eles chamam de Lech Lechá. É importante toda vez que eu fizer assim, porque a palavra CH, para eles tem esse som gutural. Lech Lechá. Então vai do capítulo 12, versículo 1 até o 17 e 27. Depois a terceira porção que eles leem é a porção que eles chamam de Vaerá. Vaerá. Esse R aqui tem som de Rá. Né? Isso aqui é um Resh. Né? Então eles ainda têm um som de Ré também. Tem um tom de Rá, tem um som de Ré e tem um som de Ré. São 3 nomes diferentes. Então do 18, 1 até o 22, 4. Depois eles têm a outra porção que é chamada de Haye Sará, né, que é do capítulo 23, 1 a 25, 18. Depois, eu não vou explicar isso aqui a fundo, mas se você observar, tem tudo a ver com o nome de pessoas, né? Então aqui você vê o nome de Sara, você vê o nome de Noé, e assim vai, né? Mas vamos lá. Depois você tem uma outra porção que é chamada de, a partir daí do capítulo 25, 19 até o 28, 9, que é chamada de Toledô. Observe que os capítulos, às vezes, eles são quebrados no meio, né? E depois do Toledô, você tem outra passagem que é chamada de Vayetse, que vai do 28:10 ao 32:3, que é essa, inclusive, que a gente está estudando. Mas observe que essa 32:3, ela acaba no versículo 3. E aí ela dá continuidade
Ah, parece que eu pulei um aqui, né? Deixa eu ver aqui qual foi a que eu pulei. Acho que eu pulei um aqui. Acho que eu pulei uma. Vai etc. E depois tem... Ah, deixa eu botar ela aqui agora. Enquanto a gente está aqui conversando, eu boto ela. Oh, meu Deus. É copiar. Tem hora que trava tudo. Pronto. Consegui aqui. Vamos ver aqui para a gente não tomar muito tempo. Mas eu vou colocar aqui agora. Um pouquinho que tem que organizar tudo direitinho. Tá bem visível para vocês aí. Então, beleza. Opa. Beleza. Não, aqui. Não pintou. Não tem problema não. Deixa eu apagar essa aqui que eu tô. A gente está aqui. E aí eu vou colocar essa daqui. O branca, mas não tem problema não, né? Tá aí, ó. Vaiesh Lar. Vai do 32.4 ao 36.43. Depois dessa, aí a gente vai passar a estudar, né? Vamos estudar Vayeshev, né? Vayeshev, que vai do 37.1 ao 40.23. Depois nós vamos estudar mais uma aqui, que é a Miketz, que vai do 41.1 ao 44.17, já está terminando, certo? Depois a gente vai estudar, né? Cadê? Ela tá. A Vaigash, que vai do 44.17, 18 ao 47.27. E finalmente, né, a última porção que a gente vai estudar é a Vaiesh, que vai do 47.28 ao 50.26. Então a gente observa que não existe assim, uma ordem muito clara, né, nesses textos. Não, né? A gente percebe isso que na verdade eles não obedecem a ordem certinha, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na captura se está certinha. Vamos ver aqui. Tá aqui agora. Pronto. Aqui, pronto. Beleza. Então vamos começar o estudo de hoje, que é o que a gente tem que fazer aqui. Então vamos lá. Gênesis 32, Lamed Bet, né? E a palavra Bereshit aqui a gente já aprendeu sobre isso. Então a gente não vai entrar. O Lamed tem um valor de 30 e o Beit, né, tem um valor de 2. Né? Então vamos continuar agora aqui para o texto propriamente dito. Começar a ler, a estudar. A primeira parte, que é essa parte, ainda está na outra porção. Né? Jacó seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. Deixa eu ver se eu estou filmando. Tá, beleza. Vamos lá. Os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar de Maanaim, né? Mas ainda tem mais uma porção desse texto, na parte seguinte, e diz assim: enviou Jacó... Não, tá aqui só até ali mesmo. Só esses 1 e 2 mesmo. Vamos ver aqui um pouquinho desse texto, que é importante a gente dar essa estudada nele, né? Vamos ler aqui o que é que diz o texto um pouquinho mais. Então Jacó, ele, capítulo do 1 ao 3, ele viu ali, Labão foi embora, porque na porção lá da passagem lá do hebraico, da Bíblia do Torá hebraica, esse versículo é do 1 ao 13, da nossa Bíblia é do 1 e o 2. Mas aí o que acontece, que é de importante, é que Labão foi embora, né? Isso aqui a gente ainda está na porção de Vayetze, que a gente falou aqui agora. Aí depois a gente vai mudar de porção, mesmo mudando de capítulo, porque inicialmente a Bíblia não foi escrita com capítulos. Os capítulos foram colocados depois. Então isso ainda está dentro do contexto. Então Jacó sai, anda por um caminho, encontra um anjo, e naquele local, naquele anjo, ele chamou, né, de um acampamento de Deus, né? Um acampamento, eles encontrou com anjos de Elohim, e naquele lugar ele chamou de Maanaim, certo?
que significa 2 acampamentos. Mahanaim significa 2 acampamentos. Um acampamento dos anjos ministrados por Deus fora da Terra Santa, e o outro é um acampamento da terra de Israel. Então ele estava ali dentro, naquela fronteira. Então ele estava ali chegando mais ou menos na fronteira de Canaã, certo? Isso é importante porque um se refere à promessa de Deus, o local da terra prometida, e o outro a terra pagã, que não tem nada a ver com a promessa. E aí vamos lá. Então ele chamou aquele lugar de Manaim, vamos continuar estudando. Então enviou Jacó, mensageiro de si, a Esaú, seu irmão, a terra de Sair, território de Edom. Edom é a mesma coisa que Esaú. Edom significa vermelho, se refere a Esaú. E ordenou-lhes dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para anunciar ao meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Né? Bom, vamos lá aí para a explicação. Por que Jacó tinha tanta preocupação com isso? Jacó saiu ameaçado de morte de lá, de onde ele estava, né? Então ele recebeu ameaça de morte de Esaú. Esaú estava super revoltado, né, com toda a situação. E isso fez com que Jacó tivesse medo. Então ele enviou mensageiros, né, lá para a terra de Edom, para lá em Seir, né, que é a terra de Seir. A terra era onde Esaú morava, e ele ordenou dizendo assim: você vai dizer ao seu servo lá, ao Esaú, que eu sou servo dele e que eu peregrinei lá na terra de Labão, demorei até agora, 20 anos depois. E agora eu tenho boi, eu tenho gado, eu tenho servos, eu tenho servas. E eu espero que eu contar com sua graça, eu espero que eu conte com sua permissão. Eu espero que você entenda que eu estou em paz contigo. Era isso que Jacó estava pedindo para ser falado lá para Esaú, né? Então os mensageiros foram dar essa informação para Esaú. E aí a Bíblia fala que os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele veio para encontrar-te, 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, e os bois, porque ele dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Né? Aqui Jacó estava temendo pela própria vida, né? E aí ele separou o grupo que ele tinha. Né? Então o Esaú vinha muito reforçado. Na verdade, esse reforço de Esaú tem a ver com a confiança que Esaú não tinha em Jacó. Né? Esaú era um ímpio, na verdade, e ele ainda nutria muito ódio por Jacó. Então ele estava se preparando para uma guerra. Ele estava se preparando para uma batalha. Por isso, ele separou 400 homens. E quando Isaac mandou informar para ele que tinha servos e servas, a leitura que Esaú fez foi de que eram soldados, de que era possível que houvesse um conflito ali, né? Que houvesse um conflito onde eles estavam. Mas Jacó não estava interessado em conflito. Jacó não era um homem de guerra, Jacó era um homem de paz. E Jacó então temeu muito aquela situação, se angustiou. E o que foi que ele fez? Pegou o povo dele e dividiu em dois. Dividiu todo ele, o gado, ovelhas, em 2 acampamentos. Né? E a primeira parte do acampamento, ele colocou em um lugar, e se Esaú chegasse em um dos acampamentos e destruir, o outro acampamento remanescente fugiria. Né? Então, isso tem até a ver com Mahanaim, que ele tinha falado lá, de 2 acampamentos. Então, a gente já tem começa a entender a Bíblia de uma forma mais profunda. Né? Mas vamos continuar aqui a estudar o texto, para que a gente possa ter mais revelações aí desse texto e o ensino também. Então a palavra fala assim agora: aí disse mais Jacó: o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste: torna-te a tua terra e tua parentela, e far-te-ei bem.
menor sou eu do que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Aí já é uma oração que Jacó faz, preocupado com o resultado do que iria acontecer. Então Jacó, ele preocupado com o resultado do que iria acontecer, ele faz essa oração, e ele começa, ele ora, né, ao pai, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, né, que ele está voltando à terra do nascimento, né, o temor de Isaac era de fato assim, porque ele não era um homem de guerra, e ele ora assim diretamente a Deus, porque realmente ele estava preocupado, e ele coloca, sou pequeno de toda bondade. Na verdade, naquela oração ele estava ali demonstrando a sua gratidão a Deus, onde ele fala que seus méritos diminuíram em consequência de toda a bondade e verdade que Deus já tinha mostrado para ele. Por essa razão ele estava com medo. E talvez desde que ele fez essas promessas, né, que ele tenha se tornado e se tornado um depravado, né, um pecador, né, e agora ele ser entregue para Esaú. Então ele estava assim, muito preocupado realmente. Mas ele tinha em si, na sua mente, né, as promessas do Senhor. E se ele foi com uma vara que ele cruzou para o outro lado, certo? Agora ele estava voltando. Salva-me agora do meu irmão. Ele pede agora para salvar do irmão dele, de Esaú. E ele pediu para que voltasse e não ferisse a filho dele com suas mães, né? Com a sua mãe, a mãe dos seus filhos, a mãe do meu irmão, a mãe de Esaf. Ou seja, que ele queria estar de volta para ver Rebeca. Vamos continuar a leitura do texto. Essa aqui é uma oração, é uma parte mais direta, né? Vamos lá. Continuando aqui, o versículo seguinte, e tu disseste, certamente te farei o bem, farei a tua descendência como a areia do mar, e pela multidão que não se pode descontar. Eu vou parar aqui no 13, para a gente ler um pouquinho do 13, depois eu continuo essa leitura. A divisão aqui não foi muito boa, mas vamos lá, o importante é que a gente entenda. E aqui ainda é o finalzinho da oração. Nesse finalzinho da oração, ele cobra de Deus, né? Farei o bem contigo, definirei a tua semente como a areia do mar, não serão contados. Da mesma forma que Deus lembrou para ele do voto que ele tinha feito anteriormente, ele agora também lembra a Deus do voto que ele tinha feito com ele, né? De que Deus faria bem a ele, certo? E que não seria atingido. E ele pediu ali para que o Senhor protegesse ele de seu irmão. Há uma diferença de um versículo da Torá para a nossa versão. O versículo 13 que eu leio é o 14 da Torá. Então, por isso, eu estou fazendo um pouquinho dessa confusão aqui, mas a questão toda é se referindo justamente o importante é a gente entender o texto, o que é que Jacó está orando. Ele está orando, está pedindo livramento a Deus do encontro com o irmão, porque a notícia que ele recebeu era de que o irmão vinha com 400 soldados. Então ele estava preocupado, porque ele não era homem de guerra. E a partir de agora, ele começa então a fazer a divisão do rebanho. Nessa divisão do rebanho, ele começa a falar. Passou ali aquela noite e tomou... que lhe veio a mão, presente para o seu irmão. Essa divisão ele separou para dar de presente a seu irmão. E aqui diz, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos, e Deus na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos, passai diante de mim, ponde espaço entre rebanho e rebanho. Então Jacó agora ali, ele já prepara esse presente para o irmão, já justamente, ele conhecia o caráter de Esaú, né? E o objetivo dele era que era tipo acalmar Esaú, né? Então ele mandou todo esse presente para Esaú, separou, né? Não mandou, separou para que justamente ele não viesse a ser
recebido mal, né? Era uma espécie de uma compensação. Né? Era uma compensação que Jacó estava querendo fazer com toda a situação que ele já tinha vivido. Então ele mandou o presente na frente para acalmar o coração de Esaú, já que sempre foi muito estratégico. Né? E aí ele continua, e ordenou ao primeiro dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar dizendo, de quem és e para onde vais, e de quem são esses diante de ti, então dirás, são do seu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós, e ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achares. E direis também, eis que teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu aplacarei com um presente, que vai adiante de mim, e depois verei a tua face, e porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. São vários versículos, a gente vai ler agora cada um deles. Interpretar, na verdade, não é bem uma interpretação, é mais uma transliteração mesmo, clara, absoluta. Qual foi a estratégia de Jacó? Jacó utiliza como estratégia mandar os presentes na frente para o irmão. Então ele pegou cada um dos presentes, né? Então o primeiro, deixa eu ver aqui qual foi o primeiro. Então o primeiro foi 200 cabras e 20 bodes, mandou com o servo. O segundo servo, os camelos, 30 camelos amamentadores e seus filhos, e 40 vacas, e 10 touros, e 20 burros ou asnos. E aí mandou no segundo. Cada um desses aqui, os camelos amamentadores, 30, mandou com um. As vacas e os touros, 10, mandou com outro. As jumentas, mandou com outro, e os asnos, 10. Então, cada um desses presentes foi com um servo. E o que que Jacó queria? Jacó queria que cada um dos servos fosse apresentando, né, aqueles presentes para Esaú, e quando Esaú fosse vendo os presentes, que perguntasse de quem é esse? Aí ele disse, Jacó mandou para o senhor, meu senhor Jacó mandou para o senhor, meu senhor Jacó mandou para o senhor. E com isso iria o quê? Acalmando a Esaú. Então, o objetivo dele era acalmar Esaú. E convencendo Esaú de que Jacó estava ali em paz. Então, ali no finalzinho da passagem, da Paraxá, você lê que Jacó fala assim, eu aplacarei com o presente, ou seja, eu acalmarei com o presente que vai adiante de mim, e depois é que eu vou até ele, porventura ele me aceitará. E assim passou o presente adiante dele, porém, e passou aquela noite no arraial. Então, dessa forma, ele vai trazer paz e depois ele vai a face, né? Então, ele atravessou primeiro os presentes, e passou a noite no arraial, né? E aí, pronto, vamos continuar lendo o texto aqui. Você vê, para você entender como foi a estratégia de Jacó. Primeiro ele trouxe os presentes, é uma palavra muito sábia. Você às vezes está com um problema com uma pessoa, você chega primeiro, você agrada ela, traz alguma coisa para depois você se apresentar para ela e você manter um diálogo, então, e corrigir as situações. Né? É um pedido de perdão. Às vezes o pedido de perdão, as pessoas... tem um livro chamado As 5 Linguagens de Amor que fala sobre isso. Tem a forma de linguagem que você fala. Algumas pessoas são presentes, outras pessoas são palavras de ânimo, outras pessoas são toque. Então, no caso de Esaú, talvez Jacó já soubesse que Esaú poderia ser, como ele era mercenário, gostava de coisas físicas, que aquilo agradaria a ele. Né? Então, no versículo 22 ao 25 diz assim, ó, e levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os 11 filhos, e passou o val do Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou. Eu vou ficar até aqui, depois eu volto para essa parte aqui do 22 ao 25, certo? Onde a gente vai agora fazer uma leitura, uma interpretaçãozinha dessa parte. Então ele levantou de manhã e colocou todas as suas servas e suas esposas do outro lado do rio. O nome do rio era Jaboque. Esse val do Jaboque, o vale do Jaboque, certo? Ficava na fronteira, né, entre Canaã e Padã Arã. Então ali de um lado era Padã Arã, do outro era Canaã. E aí o que é que Jacó fez? Jacó deixou
deixou as meninas, as mulheres, os servos, as suas 11 crianças, né? Eram 11 ainda, não tinha nascido. Ele só conta as mulheres, né? Porque na verdade eram 12 já com Diná, mas Diná não conta, ele só contava os homens. E tomou e fez a passar tudo, as mulheres e os filhos, com tudo o que era dele, né? E seguiu adiante. E aí a Bíblia fala que acontece aquela situação que a gente já é muito conhecida, que a gente vai ler agora, no quis ler justamente para ter um momento à parte. Aí passou e Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem. Até que a alva subiu e, vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então aqui é uma parte muito forte da Bíblia, porque aqui esse texto está falando em homem, mas lá no hebraico a gente vai ver que é o seguinte: aí permaneceu Jacó, se lutou, Vaiayak, né? Um homem com ele de subida do alvorecer. Esse homem, Menahem Ben Serug, explica um homem que se cobriu de pó. Né? Essa palavra que está lá é Menahem Ben Serug. Um homem que subiu de pó, que é um verbo conectado. Assim, o que significa que ali começou a se levantar uma poeira muito grande dos seus movimentos. Né? Dos seus movimentos. E ali a palavra na verdade, está escrito ali em aramaico, não está escrito em hebraico, não está no aramaico esse trecho daí, em que eles se entrelaçaram. Né? Então, foi uma briga muito grave, foi uma briga muito séria, muito forte que aconteceu entre eles, em que a poeira subia, né? Se via de longe, é o que diz aqui o Gênesis Rabá, que é uma parte da Talmud, né? Então, o capítulo 26, versículo 26 já fala que quando esse homem, né, a Bíblia lá no hebraico fala como homem, né, não fala como anjo. A gente às vezes tem traduções como anjo, mas a tradução mesmo é homem, a palavra é homem, não é anjo. E aí o que é que diz? Que no versículo 26, ele golpeia na articulação da sua coxa, desloca a coxa de Jacó em sua luta com ele. Né? Então ali ele deslocou a coxa de Jacó, ali aconteceu uma mudança fundamental. E é ali que toda a história se conta a partir dali de Israel. A gente vai ler agora os versículos seguintes. O que é que diz? Vamos ler aqui agora. Então o texto diz assim: e disse, deixa-me ir, porque a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então, pois, disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Meu Deus, que tremendo. Essa passagem é uma das minhas prediletas na Bíblia. Porque o dia estava amanhecendo e aquele ser, apesar de ser traduzido por homem, era um ser diferente. E esse ser, ele tinha que ir por uma razão. Dentro da... isso está lá no Gênesis Rabá, na parte 78. Era como se ele tivesse que aquela fosse a hora de cantar os louvores. Né? Mas Jacó disse, você não vai, se não confirmar, se não me abençoares, na verdade, é o seguinte, reconheça as bênçãos que meu pai me abençoou, a respeito das quais Esaú está contestando. É isso que ele está dizendo, porque ele já tinha recebido a bênção. Esaú estava contestando, achava que tinha direito. Então ali esse me abençoar era uma confirmação dessas bênçãos. E aí Jacó, aí o ser, né, pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Ele disse, Jacó. Jacó. E aí o ser diz assim, não será mais Jacó o seu nome. Não será
Mas dito que as bênçãos vieram a você por meio de suplantação e de astúcia. Porque até então era isso que se referia ao nome Jacó, né? Aquele que passa na frente, aquele que suplanta. A Jacó sempre agia com astúcia. Então Jacó não podia ser abençoado dessa forma. Então por isso o nome precisava ser mudado. E por meio de uma conduta nobre, de uma conduta aberta, né? Então aqui agora Jacó estava diante de um ser que identifica, ó, identifica que aquela luta que Jacó estava tendo era com o próprio Elohim. A palavra que está lá é Elohim, Deus. Então, e ele se revelará a você em Betel. Né? Então, isso foi o que tinha acontecido já com Jacó antes. E ele mudará o seu nome, e ele vai te abençoar, e eu vou estar lá e admitirei o seu direito a elas. Né? Isso está em Oséias 12:5, que é uma pré-figuração. Lá em Oséias 12:5 diz assim: e ele lutou com o anjo e prevaleceu, e ele chorou e suplicou-lhe. Na verdade, Oséias reconhece que ali é um anjo. Nesse texto está homem, mas em Oséias disse anjo. Então é uma coisa tremenda o que acontece aí com Jacó, maravilhosa, onde há a mudança do nome dele. Ele deixa de ser o suplantador, ele deixa de ser o astuto, o que quer passar na frente de todo mundo, o que quer prevalecer sobre todos. E aqui fala, né? Lutaste contra Elohim, contra as pessoas e venceste. Sempre foi desse jeito. Mas agora não vai ser mais assim. Agora não vai ser mais assim. As bênçãos virão. Mas não será mais assim. Jacó, aí o que é que faz Jacó? Jacó pergunta o nome. Para que você quer saber meu nome? Nós, os anjos, não temos um nome fixo. Nossos nomes mudam de acordo com o serviço que nos é ordenado. Isso é uma coisa que eu vou falar um dia. Os anjos, o nome dos anjos estão muito relacionados à sua missão. Por exemplo, Rafael, Deus que cura, mas é o nome de um anjo. Miguel, Ismael, ou não, Miguel não. Gabriel e assim por diante. Miguel sim, Ismael não. Então aquilo ali foi tremendo, porque essa mudança aí agora do nome de Israel não será Yaakov, seu nome em si, Israel. Passou a ser Israel, um novo nome. E essa parte final desse versículo é muito linda. Essa é uma das partes mais belas da Bíblia, ao lado das histórias de Jesus, né, que também são maravilhosas. Já tem, você não sabe ainda, já tem 14 ou 15 capítulos do livro de Mateus gravados, e eu estou aumentando isso. Eu acredito que até no final dessa semana vai entrar mais uns 3 ou 4. Então vamos lá, vamos continuar aqui para a gente terminar e dizer assim: chamou Jacó o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Né? Então aqui a gente está terminando. Então, a gente vê aqui essa parte final também é muito bonita. Uma parte onde há uma mudança aqui, uma mudança no caráter. Né? A Bíblia fala que quando Jacó fala que ele viu Deus face a face. Na verdade, isso é uma figura, né? Porque Deus ele não pode ver. Ninguém pode ver Deus, né? Tem a sua expressão interessante para ele. E a partir daí houve uma mudança na alimentação. Esse nervo reduzido da articulação da coxa é o nervo ciático, que não se come mais por conta disso, da articulação da coxa. Né? Então, a partir daí, houve uma mudança, até na questão alimentícia dos judeus, né? Que eles chamam de caché. Eu vou falar sobre isso também. A alimentação caché, aliás, o termo caché não é só se referindo à alimentação, não. Caché é aquilo que preenche os requisitos necessários para uma boa alimentação, não só para uma boa alimentação, mas vestes, hinos, ou seja, o que é caché é aquilo que é perfeito, é aquilo que está pronto. Bom, esse aí foi o capítulo 32 do livro de Gênesis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvida, perguntem aí embaixo, fiquem à vontade. E novas aulas estão subindo todos os dias a gente tem trabalhado firme aí para poder deixar sempre atualizadinho
aí a comunidade, a Bíblia Sem Mistérios. Em breve a gente vai estar entrando em Êxodo, Levítico, Números, e assim vai. E a gente vai vencer todos os 1189 capítulos da Bíblia. Eu espero que você esteja junto comigo em todos eles, né, para que a gente possa juntos ter essa experiência maravilhosa com a palavra de Deus. Tá certo? Então, assim, que Deus abençoe, que Deus possa derramar muita graça, muita vitória, muita bênção sobre a tua vida, no nome de Jesus. E até a próxima aula. Tchau, tchau.